Olá, eu não morri, eu acho, e eu voltei pra postar. Ou será que não? Enfim, eu vim trazer uma história que vocês não sabem sobre, eu acho, mas é sobre o dia que eu fiquei preso na minha escola no último dia de aula. Bom, foi um dia normal, eu acordei triste por ir para a escola, mas feliz porque seria o último dia de aula. Fui ao banheiro, arrumei meu cabelo, escovei os dentes e fiquei pronto praticamente. Aí eu montei no meu Elon Musk de estimação e fui pra escola. Chegando lá, eu vi uma galera conversando como todo dia eu vejo, esperando pra ser chamado pra subir pras salas deles. E comigo também não era diferente, eu tava lá esperando pra ser chamado e subir com meus amigos. Vale lembrar que nem todo mundo ficava lá esperando, por exemplo, tinha gente que se atrasava e tinha que ir um pouquinho depois, quando ou a aula já tinha começado ou quando tava pra começar. Esse detalhe é bem importante. A nossa sala tinha uma mania de tentar fazer uma surpresa pra professora. Exemplo, a gente uma vez, no aniversário dela, a gente subiu antes dela, colocou vários presentes na sala e deixou as luzes apagadas. Aí quando ela chegou, a gente levantou e cantou parabéns pra ela. Levaram até bolo nesse dia. No último dia de aula não ia ser diferente. Todo mundo combinou que iria meio que fazer uma surpresinha. Tipo, ainda tinha gente que não tinha chegado, então não dava pra combinar completamente. Mas tava tudo bem, era só combinar depois. Mas então, a gente tava pedindo pra uma tia pra nós subirmos, e aí ela deixou a gente subir primeiro. Só que tem um detalhe importante. A gente tinha que fechar a porta para a professora pensar que não tinha ninguém na sala. E foi nessa que alguém trancou a porta. Só que, tipo, se eu não me engano, alguém tentou entrar na porta lá, tentou entrar na sala. Só que tinha uma pessoa segurando a porta. E aí a chave, não a chave, mas a tranquinha, ela enterrou na porta e ficou cravada lá dentro. Quando as pessoas perceberam, elas tentaram abrir a porta, só que elas notaram que a porta não abria. Aí, tipo, todo mundo começou a gritar e correr e ficar desesperado. Mas eu não liguei muito, tipo, eu era meio que o único que tava de boa naquela situação, porque tava todo mundo com falta de ar e tal. Tipo, mano, eu tava só na minha cabeça assim, cara, qual é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Até porque muito provavelmente alguém ia nos resgatar e esse tipo de coisa. Tinha até uma janelinha que dava pra gente pedir ajuda por ela. Mas ainda assim, mano, não precisava de tanto esforço pra arrombar aquela porta, provavelmente. Tipo, eu sei que éramos crianças, mas se juntasse a força de algumas pessoas ali, com certeza a gente conseguiria quebrar a porta. Mas ainda assim, né, sei lá. Um certo tempo se passou e alguns amigos meus chegaram, né, pra tentar ajudar. Tava lá, Dom, Kevin e Raul. Eles eram da nossa sala. Aí eles tentaram abrir a porta, não conseguiram e depois foram pedir ajuda. Bom, o segurança da escola chegou e tentou abrir a porta e ele não conseguiu, se eu não me engano. Aí o dono da escola chegou e ficou batendo na porta com tipo aqueles trequinhos lá de polícia, só que obviamente não era isso. Eu não lembro direitinho se era realmente algo parecido com isso. E do nada, um colega meu, que eu não irei falar o nome, ele simplesmente foi em direção da porta, por mais que o dono da escola estivesse gritando do lado de fora. Não é pra ficar atrás da porta. Não é pra ficar atrás da porta. Mano, esse cara, ele foi em direção à porta e eu só pensei assim, mano, corre, pega esse moleque e tira ele da porta. Eu não fiz isso, mas ainda assim, do nada, a porta abre e ele é quase esmagado. Bom, no resto do dia foi de boa, né? Teve a prova e, né, último dia de aula e tal. Foi só o último dia de aula mesmo, não tinha muita coisa a dizer. Isso foi a pior coisa que aconteceu.
E o meu apelido do dia foi Cara Tranquilo. Sim, Cara Tranquilo. Tinha uma menina lá que ela tava completamente em choque. Ela chegou em mim e me perguntou assim: Ei, como você não está em choque? Provavelmente a gente vai ficar aqui pra sempre. Eu achei muito estranho isso, porque, tipo, é impossível a gente ficar lá pra sempre. Também tinha um outro garotinho ali, um moleque que tava se prensando na parede, falando que ele tava ficando com falta de ar, crise de ansiedade, sei lá. Aí ele pediu água, ninguém deu água pra ele. Aí eu peguei minha garrafa de água e dei pra ele. Aí ele bebeu um pouco de água, ficou um pouco melhor, mas ainda assim tava muito assustado, apavorado. Por sinal, essa mesma menina que eu tinha dito que tava muito em choque com a situação da porta estar meio que trancada, eu vi ela lá, nos últimos momentos que tinha na nossa sala, né? Eu vi ela chorando. E por quê? Eu perguntei o porquê e ela disse que era porque ela ia sair da escola. Spoiler, ela não saiu da escola. Bom, eu e meus amigos se cumprimentaram e a gente só vazou quando tudo acabou. Foi bem engraçado ver todo mundo desesperado naquela situação lá, um monte de gente morrendo. E, tipo, tinha gente até ameaçando se tacar de uma janela pra sair de lá, só que não ia dar certo, até porque meio que a gente tava no segundo andar, né? Todo mundo ia se espatifar no chão se fizesse isso. Mas foi bem divertido, foi bem legal. E a professora ainda assim ficou bolada com a gente, porque a gente tinha trancado a porta, né? Foi a gente que se colocou naquele perigo, na verdade, né? Muito obrigado por assistir. Sério, vocês não têm noção do quão difícil foi fazer essa animação aqui, do quão demorado foi isso. Mano, tá muito caos. Mas ainda assim, tipo, compartilha, né? Dá like, se inscreve. Eu acho que a animação ficou bem legal. E tipo assim, fiquem com Deus. E sei lá, mano. Só dá uma passada no meu canal aí, velho. Tô precisando de mais pessoas ativas no meu canal, até porque eu estou ficando flopado. Depois, quando eu tava fazendo a animação nesse vídeo, eu percebi que eu descobri, na verdade, que não tinha, tipo, que quando a porta enterrou, não era porque outra pessoa tava fora e outra tava dentro e tal. Na verdade, era porque um amigo meu tava tentando trancar a porta. E um outro amigo meu, que eu já apresentei no canal, o Bernardo, ele, tipo, ele tentou meio que trancar também, tentou ajudar. Só que ele empurrou muito forte com o ombro dele. Então a chave ficou enterrada lá. Realmente estavam tentando trancar a porta.